Em outubro deste ano, a Casa Setecentista em Mariana foi considerada um dos 10 locais do Brasil que pertence ao programa Memória do Mundo da Unesco. Por meio da dissertação O Lugar dos Documentos nos Processos de Tombamento e Registro do IPHAN, a mestre Aline Nascimento realizou a candidatura do acervo da Casa Setecentista no programa Memória do Mundo da Unesco. Uma bolsista da Universidade Federal de Viçosa, com o trabalho dela, inclusive assim, uma parte do trabalho de mestrado dela, que é a Aline, tá? Ela fez esse trabalho junto com a gente, pesquisando aqui, a gente fazendo um trabalho mais ou menos meio que conjunto também. Uma série de informações que a gente foi passando e tudo mais, que o arquivo detém, e que ela foi fazendo todo esse trabalho, colhendo essas informações, até chegar a fazer essa proposta, né, enquadrar todas as informações dentro da proposta exigida pelo programa de registro, Programa de Memória do Mundo, né, exigido pela Unesco. O resultado da candidatura saiu no dia 19 de outubro de 2018. No dia 19 de outubro, né, de 2018, a gente recebeu a confirmação do registro do acervo documental da Casa Setecentista como do Programa Memória do Mundo da Unesco, e que reconhece, né, a importância, a relevância do acervo documental dessa casa, que está, né, custodiado pelo IPHAN. O acervo vencedor do concurso são inventários de pós-morte datados entre 1713 e 1920. Todos foram recuperados dos períodos colonial, imperial e republicano no Brasil. Esses inventários do primeiro ofício, né, pós-morte no período localizado entre 1713 e 1920, né, inclusive pega todo esse período, como eu havia citado, que é do período colônia, Império e República. Por meio do livro de décimas, é possível encontrar o registro de todos os moradores de Mariana dos séculos passados. O livro de décimas, tá certo? Você consegue mapear os antigos moradores de Mariana no princípio do século XIX. Tá? Inclusive, aqui nesse livro, por exemplo, consta onde morava o Manuel da Costa Taide, você descobre onde morava o pai dele também, inclusive onde ele nasceu, a casa onde ele nasceu. A gente sabe através desse documento, que é um livro de décimas, que é um livro vou colocar assim, como se fosse o PTU da época, tá certo? Então consta a relação onde que eles deviam, etc. E onde morava. No acervo foi encontrado também um inventário do século XVIII que refere-se à igreja de São Bento, localizada no distrito de Bento Rodrigues. Relação das alfaias pertencentes à capela de São Bento, filial à igreja matriz da freguesia da comarca de Camargos, que pertencia à matriz de Camargos, tá certo? Arraial de Bento Rodrigues, que foram entregues por Antônio Camilo Ferreira. Bento Rodrigues, aqui, ó, 31 de maio de 1855. O arquivo abriga mais de 60 mil documentos. Entretanto, apenas os registros do primeiro ofício, sendo 3.098, foram submetidos ao concurso Memória do Mundo da Unesco. 3.098, porque eles estão digitalizados, faz parte, entendeu, do acervo, né, documental do primeiro ofício, dos inventários pós-mortem. Aqui nessa sala da Casa Setecentista acontece o tratamento, a higienização e o acondicionamento em papel próprio dos documentos do acervo. Com o tratamento, aumenta-se o prazo de existência dos registros por mais 100 anos. Na verdade, a gente pensa em torno de dar uma sobrevida mais de 100 anos, tá certo? Em torno de 100 anos. Mas, é lógico, que à medida que vai se evoluindo, aí pode acontecer de ter até um prazo maior. O espaço que comporta o acervo contém 13 séculos de história e informação. O inventário do primeiro morador da casa foi do português Manuel Brás Ferreira. O que isso aqui é um inventário pós-mortem, tá certo? Do primeiro proprietário, né, deste imóvel que a gente está, na Casa Setecentista. O imóvel, os bens de raiz, que é esse imóvel. Então diz que, assim, que é ao lado da Sé e tudo mais. Então o único que existe aqui e dá de frente para a praça é esse imóvel. Não tem como ser outro aqui. Ao lado da Sé e desse imóvel, entendeu? Está exatamente anexado a ele. A casa foi construída em 1750 e ainda preserva um sistema construtivo tradicional dessa época. Essa casa foi construída em meados do século XVIII, por volta de 1750. E aí, segundo a documentação, ela tem contribuições do Arouca, né, que foi um dos
responsáveis, ele era mestre construtor, responsável por diversos imóveis aqui em Mariana, e essa casa é uma delas. Então, ela tem sistema construtivo tradicional, com características, né, do barroco, estrutura autônoma de madeira, piso entabuado, estrutura em barrotes, né, que é o que sustenta o tabuado de madeira. A compartimentação interna dela também tem características. Tiveram modificações posteriores, mas basicamente ela ainda conserva as características oficiais, originais dela.